Meu abraço a todos os meus irmãos e irmãs, na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é sempre um motivo de alegria estar aqui com vocês. Nessa feita eu quero mostrar algumas passagens que parecem com uma contrariedade, uma contradição, mas vou dar uma explicação para vocês. Por exemplo, unigênito e ao mesmo tempo primogênito. Não seria isso uma contradição bíblica? Talvez seja uma pergunta. Bem, unigênito quer dizer único, um só. Único quer dizer um só, exclusivo, a que nada é comparável, superior a tudo. Unigênito quer dizer único da espécie. O que significa dizer que não tem outro. Primogênito quer dizer primeiro de uma grande multidão, ou primeiro de milhares, ou de milhões. Como podemos explicar? Unigênito, ser ao mesmo tempo primogênito. Eu convido os irmãos e as irmãs para nós darmos uma mergulhada nessas verdades. Abre a tua Bíblia. João 3, verso 16 e verso 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que quer dizer único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos agora para o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui nós temos, a palavra é bem clara, falando, desculpem, mas irmão, eu não estou bem bom, estou tossindo ainda, mas preciso falar. Esses dois versículos que eu mostrei, fala que ele é filho único, o unigênito do Pai, único. Só que o que eu vou te apresentar agora, em Romanos capítulo 8, verso 29, parece contrariar o que nós acabamos de ler. Aqui no 29 diz assim, do capítulo 8 de Romanos: porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Lembra do que eu falei? Do Filho único, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito, aquele deixa de ser único e passa a ser primogênito, ou seja, passa a ser primeiro. E depois de primeiro vem o segundo, o terceiro e vai. Como explicar isso aqui, pastor? E não está só aqui, igreja, também está em Colossenses 1:15, você pode ver lá depois. Então, vamos fazer algumas análises aqui. Jesus é apresentado na Bíblia como Filho único de Deus antes da cruz. Depois da cruz, ele é apresentado como primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Como explicar? Como entender isso aqui, igreja?
Então convido você, meu irmão, minha irmã, para sentar aí. Ou se você não puder ver esse vídeo agora, veja depois, sentadinho na cadeira, tá bom? Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho único de Deus, aqui podemos ver o seguinte: em toda a história bíblica, em toda a história da criação, em toda a história verdadeira de Deus nesse mundo, Deus gerou apenas um filho. E isso é fato. Então, nessa questão física, humana, Jesus é Filho único de Deus, porque gerado de Deus é unicamente Jesus. Salmo 2:7, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mateus 1:18, antes de Maria coabitar com José, achou-se grávida, gestante, grávida do Espírito Santo. Então, Deus só tem um filho. Só que Jesus é chamado de filho de Deus nesse mundo, para esse mundo. Somente para esse mundo. Como se interpreta? Como, pastor? Onde é que está escrito? Você pega a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 35. O anjo chega para Maria e diz: Maria, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vou devagar. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado. É um verbo futuro. Naquele momento era verbo futuro. Porque naquele momento, Jesus Cristo era Deus, o próprio Deus. Ele é Deus, o próprio Espírito. Mas ele seria chamado Filho. Como se interpreta, como entender, pastor? Bem, para entender isso aqui, nós precisamos ver 1 Timóteo 3,16, Deus se fez carne. João 14, verso 1 e 14, o verbo Deus se fez carne. Colossenses 2 e versículo 7, ele veio, ou ele se achou na condição de homem. Segundo João capítulo 1, versículo 7, ele veio em carne. Então é nessa condição de carne gerada que ele passou a ser chamado de Filho de Deus, filho daquele que o gerou. Depois que ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, a Bíblia agora muda a linguagem. A Bíblia diz agora que ele é primogênito. Romanos 8 e 29. Ele é primogênito entre muitos irmãos. Ele deixa agora de ser unigênito e passa a ser primogênito. Por que ele passou a ser primogênito? Porque todos aqueles que foram gerados do mesmo Espírito que Jesus, homem, foi gerado, é tratado pela Bíblia de Filho de Deus. Então, nesse momento, é que você começa a entender essa questão. Jesus é Filho de Deus na questão física, humana. E nós
igreja, somos filhos de Deus na questão espiritual. E é isso que eu vou te provar. Jesus não é filho de Deus na questão espiritual. Porque se ele fosse, existiria dois Espíritos Santos. Existiria duas divindades. Existiria na Bíblia dois Espíritos Santos. A Bíblia fala de um Espírito. Com relação à divindade. Está em 1 Coríntios 12, versículo 11, e Efésios 4, e versículo 4. Aí está os contextos, para você ler depois. Então, Jesus é filho de Deus na condição física. O santo que de ti há de nascer será chamado filho, será chamado. Então, a partir do momento que ele foi entronizado na terra, ele é chamado agora de filho. Só que esse filho, agora, esse filho unigênito, único, ele passa agora a ser primogênito. Isso é, primeiro de muitos irmãos. Então, para quem está entrando agora, eu já dei as referências, mas vou só reformular. Eu te apresentei João 3, versículos 16 e 18, as duas referências que eu dei, mostrando que ele é o único, filho único, e te apresentei Romanos capítulo 8, e verso 29, e Colossenses capítulo 1, versículo 15, que mostra que ele é primogênito. Então, unigênito é uma coisa, primogênito é outra. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita, então a Bíblia diz que agora ele passa a ser primogênito. É primogênito. Primeiro, entre muitos irmãos. Quando você pega João, capítulo 3, e o versículo 6, diz a Bíblia que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, existem pessoas nascidas da carne, da coabitação, homem e mulher, e existem pessoas nascidas de Deus, nascidas do Espírito Santo, Deus. Quando você pega o João 3, versículo 8, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, todo aquele que é nascido do Espírito Santo é filho de Deus. Jesus, homem, é nascido do Espírito Santo. Jesus, eu estou falando de Jesus, homem, não estou falando de Jesus, Deus. Estou falando de Jesus, homem. Ele é nascido, gerado do Espírito Santo. E nós, a igreja, fomos gerados do Espírito Santo. Então, o que é que nós somos de Jesus? Irmão. Jesus é o que aqui? Primogênito, o primeiro. Ele é o primeiro. O primeiro que foi gerado. Então, quando os irmãos estiverem lendo essas partes, não vai ficar confuso a sua cabeça. Estou te dando aqui uma explicação. O mesmo Jesus que é apresentado de único, filho único, é o mesmo Jesus que é apresentado na Bíblia de primeiro, primogênito, primeiro. Os irmãos sabem que depois de um primeiro vem um segundo, um terceiro e assim vai. Então ele é o primeiro entre muitos irmãos. Quando você pega a sua Bíblia em Mateus 12 e você estuda do 46 ao versículo 50, a mãe de Jesus está lá fora da casa e manda um recado para o filho. E alguém chega e diz: olha, tua mãe está lá fora com teus irmãos e querem falar contigo. Jesus olha para aquele rapaz que trouxe a notícia e pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo Jesus a mão para os discípulos, disse: aqui está a minha mãe, aqui está meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é para mim irmão, irmã e mãe. Então Jesus deixou bem claro
que os discípulos e todos aqueles que servem a Deus são seus irmãos. Então Jesus, ele é o primeiro, é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o único de Deus nessa questão física. E ao mesmo tempo ele é primogênito entre muitos irmãos. Eu sou irmão de Jesus na questão espiritual. Você é irmão de Jesus na questão espiritual. Na questão física, você tem seus irmãos biológicos. Mas na questão espiritual, nós somos irmãos de Jesus. É o que diz a Bíblia. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. O Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Então, amados irmãos e irmãs, aí está. Essa passagem é importante para a sua reflexão, análise, viu? Então, Jesus, na física humano, ser humano, Deus, como Deus, Jesus, porque Deus não tem pai nem mãe. Deus não teve princípio. Não existe pai de quem não teve princípio, de quem não teve começo. Paulo falou isso lá em Hebreus, quando ele aborda o assunto com relação a Melquisedeque. Rei de Salém, rei de paz. Diz que ele é feito semelhante à semelhança de Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem princípio. Então, nessa questão espiritual, Jesus não tem pai nem mãe, não tem genealogia, não teve princípio. Ele é Deus e está encerrado o assunto. Mas na questão física, Jesus tem um pai. O Espírito Santo é seu pai. Onde é que está na Bíblia, pastor, que o Espírito Santo é o pai? Irmãos, 90% dos cristãos no Brasil e no mundo que não tem esse conhecimento, que não tem esse entendimento. Porque eles foram enganados pelos teólogos, pastores teólogos, padres e assim vai. Você só conhece o pai a partir do filho. A partir do filho é que você tem a noção do pai. Você casou, não gerou filho, então você não é pai. No momento que você gera um filho, então agora você é pai. Então se conhece o pai a partir do filho. É a partir do filho que você tem noção do pai. Vamos ver na Bíblia agora Jesus apontando o pai. Vamos ver quem é o pai, citado pelo filho. Quando você pega Mateus 12 é o capítulo e verso 24. Os fariseus começam a blasfemar. Eles dizem assim: tu expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Beelzebu para os judeus é o diabo. Os fariseus estão dizendo que quem estava usando Jesus para curar os doentes é Satanás. E isso é uma blasfêmia. No capítulo 12 de Mateus, e verso 31 e 32, Jesus diz que aquele que falar mal do Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus está dizendo que os fariseus estavam blasfemando diretamente do Espírito Santo. Quando você pega a sua Bíblia, João 14, 10, Jesus diz assim, olha, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Lembra do que eu falei? Os fariseus declararam que aquele poder que emanava de Jesus era o diabo. Jesus falou para os fariseus que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus está dizendo aí, João 10 e 14, que os milagres que ele operava
era o Pai nele, isso é, o Espírito Santo. Lembra do que eu falei? Você só conhece o Pai a partir do Filho. Os religiosos não entendem isso aqui, igreja. Porque já foram colocados na cabeça deles, na mente deles, que o Espírito Santo é terceira pessoa. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo é terceira pessoa. É assim que os religiosos falam. Seitas e religião declaram isso no mundo. As seitas e as religiões declaram isso. Porém, Jesus está revelando aí o Pai. E está dizendo que o Espírito Santo, que os fariseus estavam blasfemando contra, é o Pai que operava através dele. Então aí está esclarecido. Então, Jesus, ele é o Filho único do Espírito Santo. O Filho único. Até a cruz. Até a morte. Depois da ressurreição, ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Então, de unigênito, ele agora também ocupa essa outra parte. Nós temos duas partes aqui. Nós temos o Filho apresentado como único, ou como unigênito, quer dizer, único do Pai. E nós temos esse mesmo Filho apresentado agora como primogênito entre muitos irmãos. Então, esses muitos irmãos é a igreja, é as pessoas predestinadas por Deus, revelada por Deus, essas pessoas cujas mentes foram abertas para compreender as Escrituras, para entender o Evangelho, é tratado pela Bíblia de filhos de Deus. Eu pergunto para os irmãos, que filho é esse que não conhece o Pai? São todos os crentes que são filhos de Deus? Eu volto a fazer a pergunta, que filhos são esses que tratam o Espírito Santo de terceira pessoa? Que filho é esse que não conhece o Pai? Existe algum filho que não conhece o Pai? Biblicamente não. Quando você pega a sua Bíblia, meus irmãos, a sua Bíblia, em João 14, verso 18, Jesus falou para os discípulos, não vos deixarei órfão, virei para vós. Aqui ele está revelando a divindade dele. Esse filho que é apresentado como único e ao mesmo tempo apresentado como primogênito, agora ele é apresentado como pai. Ele está dizendo para o discípulo que não vai deixar ele sozinho. Não deixarei vocês órfãos. Virei para vós. Está entendendo, meus irmãos? Só tem uma pessoa que pode ocupar esse lugar. É o Pai. Ninguém pode ocupar esse lugar. Não vos deixarei órfão. Pode colocar qualquer pessoa nesse lugar aí, não vai ocupar. Não tem como. É um lugar insubstituível. Somente o Pai pode ocupar esse lugar. Jesus está dizendo, afirmando categoricamente aí, que ele é o Pai. Então, esses títulos também é de Jesus. Ele é apresentado como filho único, ele é apresentado como primogênito, primeiro, entre muitos irmãos, e ele é apresentado como pai dos órfãos. Então, meus irmãos, isto é importante para você fazer análise, tá bom? Para você meditar conosco. Eu prometi a vocês que estarei fazendo lives pequenas aqui, mostrando essas verdades, tá bom? Eu já escrevi muita coisa, mas como eu não posso publicar, eu vou citando aqui e gravando pequenos vídeos
e vou colocando aqui no canal para os irmãos de casa, para as irmãs de casa, tá bom? Para vocês meditarem. Então veja, quando você pega a sua Bíblia, em João 5 e verso 39, Jesus fala assim para os judeus: examinai as Escrituras, porque pensai ter nela a vida eterna, e são essas mesmas Escrituras que testificam de mim, singular. Jesus está dizendo que as Escrituras testificam unicamente e exclusivamente dele. Isso aqui é fato. O mesmo João 5, verso 46, Jesus falou para os judeus: vocês estão acreditando em Moisés? Acreditem em mim, porque de mim escreveu ele. Jesus está dizendo que o que Moisés escreveu foi acerca dele, unicamente dele. Então quem é Moisés nessa gramática, né? Nessa história toda? Quem é Moisés? Moisés é aquele que escreveu os livros, o Torá, que são os 5 livros. Moisés é aquele que escreveu a história do Gênesis. Moisés é aquele que escreveu a história de Jó. Moisés é aquele que escreveu a história de Abraão. Moisés é aquele que escreveu tudo. No passado não tinha nada escrito, nada. Leitura se faz menção de Moisés para cá. De Moisés para cá é que a Bíblia apresenta a palavra de Deus escrita em pedra, escrita em pergaminhos, e assim vai. E Jesus está dizendo que tudo que Moisés escreveu foi acerca dele. Então Jesus é apresentado na Bíblia como Iavé no Velho Testamento. O Jeová para muitos, né? Jesus é apresentado no Novo Testamento como Filho do Iavé, Deus. Jesus é apresentado no Novo Testamento como o próprio Iavé. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. E Senhor na Bíblia quer dizer Iavé, quer dizer Deus, quer dizer Pai. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é Deus, é o Pai, se o próprio Deus não estiver na pessoa. E vai mostrando. Então Jesus é tudo que eu preciso. Jesus Cristo é tudo que eu preciso, tudo. Tudo que o ser humano precisa. Então, o Filho único é Jesus, o primogênito é Jesus, o Pai dos órfãos é Jesus, o Senhor, que quer dizer Iavé, é Jesus, o Todo-Poderoso é Jesus. É isso, meus irmãos. Então, fica aqui meu abraço a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e medite. Manda esse vídeo aí para quem você deseja. Então, meu abraço a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a noite. À noite estamos juntos aí na oração.